Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Deixo aqui uma especial saudação aos alunos do 5º período da Faculdade de Direito. E vamos fazer aqui hoje, nessa explanação, alguns aspectos de revisão de matéria, considerando que estamos aproximando das provas bimestrais. E o assunto de hoje será exatamente os institutos ligados à formação dos contratos. Vamos analisar aqui os principais artigos do Código Civil a respeito. Então vem comigo. Primeiramente aqui, artigo 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Bom, é importante destacar aquela ideia de que é uma regra principal que todos já devemos ter em mente. A proposta obriga o proponente. O sujeito, então, que faz uma proposta que se obriga diante de algo que ele propõe a outra pessoa, ele, então, estará atrelado a ela. Mas é interessante a gente extrair os personagens em uma proposta. Então, são basicamente dois. Nós temos o proponente ou policitante, que está aí, que é aquele que efetiva a proposta. E, de outro lado, nós temos o aceitante ou oblato, que é aquele que aceita a proposta. Analisando aqui as regras do artigo 428, nós também já teremos um importante instituto que tem ligação com essa matéria, que é exatamente quando a proposta é feita entre presentes e quando ela é feita entre ausentes, ou seja, se as pessoas têm condição de responder a proposta imediatamente, ou se elas estão em situações, em espaços diferentes que não permitem, ainda que estejam em espaços diferentes, mas em situações, em condições que não permitem que a proposta seja aceita imediatamente. Então, o artigo 428 traz essas regras e exatamente afastando a obrigatoriedade da proposta, colocando o inciso 1, quando tiver pessoa presente, o inciso 2, se a pessoa for ausente, e também o inciso 3, tratando da pessoa ausente. O 4, se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte, a retratação do proponente. Dessas ideias aqui, que eu não vou ler os artigos, mas você pode dar um print aí na tela se você quiser, nós vamos chegar aqui nessa importante observação, que é o tempo da aceitação. Em que momento que eu considero a proposta realmente efetivada e em condição de ser aceita? E aí sim surge esta regra tão importante quanto a estarem presentes ou ausentes as pessoas. Então, nós podemos dizer que o ofertante ele estará vinculado à proposta se for entre presentes qualquer forma em que se possa, com plena certeza, precisar que a parte respondesse de imediato. Então, quando o nosso Código Civil fala da situação entre presentes, você precisa ter em mente isso. Se a pessoa tem condição de responder de imediato. Ainda, no caso entre presentes, deixa de ser obrigatória a proposta que não for aceita imediatamente. Então, analisando o conceito anterior, qualquer forma em que se possa, com plena certeza, precisar que a parte respondesse de imediato. Se ela pudesse responder de imediato, e isso pode ser aqui entre presentes, ou pode ser presentes assim, fisicamente, ou pode ser entre presentes, por exemplo, num chat, numa conversa, numa videochamada, e tendo essa condição de olho no olho ou olho na câmera, que a pessoa possa fazer a resposta imediatamente, deixa de ser obrigatório que não for aceita imediatamente. Então eu faço uma proposta a você, aqui, numa reunião via webcam, e você diz que não aceita. Eu falo, ó, eu estou vendendo este aparelho aqui pelo valor de R$50 mil. Você aceita? Não, por 50 mil eu não interessa. Pronto, deixa de ser obrigatório. E ainda entre presentes, podem ser fisicamente, conforme eu disse, ou por telefone, por chat, por Zoom ou por videochamada. Vamos lá. Ainda, o 428 vai nos trazer a ideia do que seria, então, a situação entre ausentes e que teoria nós devemos aplicar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, então, nós adotamos a teoria da aceitação em sua subforma expedição. Então, nós adotamos a teoria da aceitação em sua subforma
expedição. O que isso nos leva a entender? É que nós temos algumas situações e estas situações que irão regular como que o problema pode ser resolvido. Opção número 1. Se decorrer tempo razoável sem resposta do potencial aceitante. Então é uma situação, ou seja, eu faço a proposta, ela está entre ausentes, ou seja, não há possibilidade da resposta ser imediatamente e há um transcurso de tempo razoável. O mínimo necessário já passou e já passou mais um pouco. Se assinado o prazo, ou seja, eu fixei um prazo para você me dar uma resposta entre ausentes, não se houver expedido resposta dentro dele. Então eu te dei um prazo de 15 dias, você recebe o documento lá, a notificação, ou você recebe o e-mail, confirma o recebimento, e você tem 15 dias para me dar a resposta. E passou o prazo. Então a teoria da aceitação se dá na seguinte modalidade: vale a data em que se remeteu a resposta de aceitação como o momento da formação do contrato. Então, eu te dei um prazo de 15 dias, você me respondeu no 12º dia, você está dentro do prazo que lhe foi assinado para responder. E temos ainda a teoria da cognição. Cognição quer dizer conhecimento. Em que momento que você tomou conhecimento? Então vamos lá. Antes da ou com a proposta, chegar à retratação. Deve o policitante, aquele então que faz a proposta, se valer de meio que realmente chegue junto ou mesmo antes da proposta, pois o contrário será vinculante. Veja que interessante então. Eu faço a proposta a você entre ausentes, então antes ou até mesmo com a proposta, chega a retratação. Então eu te mando a proposta entre ausentes, mas simultaneamente ao momento que você recebe lá o documento, você recebe o documento, chega também o outro documento, que é exatamente a minha retratação, ou seja, o momento em que eu desisto daquela proposta. Oferta ao público. Veja que interessante. O que seria a oferta ao público? Está explicitada no artigo 429. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Veja que interessante. A famosa máquina de refrigerantes que temos aí em shoppings, ou ainda que você pode comprar seu salgadinho, ou seu docinho, ou seu chocolate agora na Páscoa, esta máquina equivale à oferta ao público. Por quê? Ela traz preço, condições de entrega, já está pré-determinado, você sabe que você vai apertar o botãozinho, e restando ao aderente o produto que lhe for de agrado. Então a gente chama isso de uma situação de contratação em massa. Limita a participação do consumidor, apenas pressionar uma tecla e, é claro, fazer ali então o seu pagamento com cartão ou se for utilizar outro recurso, como uma ficha, enfim. Tá? Ou até mesmo introduzir uma nota ou uma moeda. 431. A aceitação fora do prazo com adições, restrições ou modificações importará em nova proposta. Então, eu, ao aceitar, porém, colocando condições, adições ou restrições, eu acabo não mais estando sujeito àquela proposta que foi colocada e aquele que fez também não a estará mais. E aí eu agora, Oblato, crio uma nova proposta. Então o aceitante fizer apontamentos que modifiquem a proposta, sejam restrições, modificações e qualquer dos seus elementos, estará também formulando nova proposta. E nesse caso é como se o sujeito estivesse então propondo aquilo, ou seja, ele está propondo um novo prazo, está propondo um valor para pagamento à vista, então ele está assumindo aquele compromisso. Modificando a proposta, não importa ser ou não tempestiva, ocorrerá a criação de nova proposta. Mesmo que eu faça, então, essas alterações fora do prazo, mas eu me obrigo a elas. Bom, vamos agora ao artigo 433 do Código Civil. Considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Então, veja só. A aceitação não vai ser existente se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Então eu, que havia a princípio aceito, eu, Oblato, aceitei a proposta que tu me fizestes, mas
antes de você receber a minha aceitação, ou com ela chegaram juntos, chega a minha retratação. Vamos ver como é que isso funciona então, ó. Explicando aqui, nós temos aqui uma exceção à teoria da expedição. Agora passa a valer a teoria da recepção, para regular exatamente o direito ao arrependimento, tá? Quanto ao lugar da proposta, aqui dentro do Código Civil, nós vamos ter aqui então uma regra aqui estabelecendo questões de competência territorial, especialmente para questões de processos. Então, o artigo 435 regula exatamente a regra de que reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Então, no local em que eu proponho o negócio, em que eu estabeleço as condições, que eu te submeto às regras, aos valores, às formas de pagamento, é nesse local aí, então, que eu passo a ter a previsão a respeito, então, do qual seria a regra adotada para este nosso contrato, tá? Muito bem. Feito isso aí, vamos aqui para uma outra regra também importante na formação dos contratos, que é a estipulação em favor de terceiro. Artigo aí 436 até o 438. O que eu posso estabelecer com vocês? Primeiramente, eu preciso compreender o que é estipular algo em favor de terceiro. Então vamos lá. A gente sabe que no direito contratual a gente tem um princípio muito importante, que é o princípio da relatividade. Ou seja, o contrato ele se submete às partes. Por isso que ele é relativo às partes, contratante e contratado. Então o contrato, os seus efeitos, as suas regras, as suas cláusulas penais, enfim, tudo isso é submetido àquelas partes, não terceiros. Agora, quando eu tenho uma estipulação em favor de terceiros, as partes convencionam que os benefícios oriundos do contrato serão, então, revertidos em favor de um terceiro. E o exemplo típico, para você nunca se esquecer quando você estiver numa prova, qual questão marcar, é exatamente o contrato de seguro, principalmente o contrato de seguro de vida, em que eu estipulo que o beneficiário será o filho, será a esposa, serão 3 filhos. Então essa que é a ideia de estipular algo. Então eu contrato, eu segurado, contrato a seguradora, né, no caso de um seguro de vida, e deixo como beneficiários, estipulo o seguro em favor de terceiro. E também eu tenho a hipótese da chamada aposentadoria privada, previdência privada, em que eu estabeleço também que eventuais beneficiários após a morte serão fulano, beltrano, etc. Né? 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitida exigida, ficando todavia sujeita às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não inovar nos termos do 438. Se ao terceiro em favor de quem se fez o contrato se deixar o direito de reclamar a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Eu dei esse salto aqui porque, na verdade, o 436 e o 437 são dispositivos que estão interligados. O 436, ele fala, o que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Então, aquilo que eu combinei, que teria que ser para o terceiro, então o seguro que eu deixei para ele pode exigir o cumprimento da obrigação, perfeitamente. Então não é porque eu morri amanhã, aí o cara vai vir cobrar, a seguradora fala, não, eu não vou pagar não, contratei com o falecido lá. Então nada disso. O que estipula em favor de terceiro pode exigir cumprimento da obrigação. E aí o terceiro em favor de quem estipulou a obrigação também pode exigi-lo, ficando todavia sujeito às condições e normas do contrato. O 437 reforça isso, ainda deixando claro, se ao terceiro em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Então, a partir do momento que eu dou todo esse poder para o terceiro cobrar, nem mesmo o estipulante pode libertar o devedor, ou seja, perdoar, livrar-lhe da dívida, porque aí passa a ser realmente devido. E qual que seria essa ideia, conforme eu disse aqui? A renúncia do direito de remissão pelo estipulante. Então, eu não posso mais, diante do quadro, ao deixar todo o poder em favor do terceiro, eu não posso, por exemplo, conceder um perdão, uma remissão para o devedor do contrato, né? Que é aquele que vai ter que cumprir perante o terceiro. Muito bem. Então, quanto à remissão do estipulante, direito de reclamar o contrato unicamente do terceiro, não pode
o estipulante perdoar o devedor. E o estipulante abre mão de qualquer direito de reclamação. É uma situação específica em que você, então, concede ao terceiro todos os poderes e ficando a ele o exclusivo critério de perdoar ou não o devedor, né? Que passa a ser aqui, então, aquele em favor de quem se estipulou a obrigação de pagar para um terceiro. Sobre a substituição do terceiro. Bom, o artigo 438 prevê o estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independente da sua anuência. Isso aqui é muito comum no caso de contrato de seguro também. A pessoa pode, a princípio, deixar o seguro, por exemplo, para os pais e depois ele se casa, ele passa o seguro, então, para o cônjuge. Ou ele deixa uma parte com o pai, com a mãe, às vezes falece um deles, aí ele deixa 50% para quem ficou vivo, os outros 50% ele deixa para o cônjuge. Ou passa a ter um filho, ele deixa 50% para um, 50% para outro. Enfim, a questão toda pode ser manejada ali com o passar do tempo. Então, tá aí a regra novamente, podendo substituir seus beneficiários sem necessidade de motivação, inclusive. Você não precisa dizer o porquê. Outra situação agora é o 439 e 440, que é a promessa de fato de terceiro. Aqui não é estipular um contrato para terceiro. Aqui eu me comprometo que um terceiro vai cumprir uma obrigação. Veja como é sério isso e como eu me responsabilizo por algo que esse terceiro nem estará no nosso contrato. Porque se ele tiver, não é terceiro. Se ele não estiver, ele é exatamente parte, dentro do princípio da relatividade. Então vamos a ele. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não o executar. Então eu prometi algo para um terceiro fazer. Então eu comprometi de um terceiro vir utilizar aqui uma máquina e fazer um serviço de terraplanagem. Eu me comprometi por um cantor que viria cantar aqui numa festa. E o sujeito não vem. A partir desse momento, eu respondo aqui por perdas e danos. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência, o ato a ser praticado, e desde que pelo regime de casamento a indenização de algum modo venha a recair sobre os seus bens. Então eu não posso me comprometer que o meu cônjuge vai assinar o contrato para você, porque se ele porventura não assinar e sofrer esse efeito das perdas e danos, ele, pobre coitado, vai acabar sofrendo essa consequência também por conta do casamento, tá? Então, é uma excludente deste artigo 439, desse caput aqui. Então, conceituando, como é que a gente poderia colocar isso bem bonitinho? Na promessa, de fato por terceiro, a obrigação do promitente resume-se a obter a anuência de outrem em futuro acordo ou contrato. Aliás, essa é a grande ideia disso tudo. Então, você se submete a isso, é lógico. Você não vai fazer um documento estipulando algo para uma promessa para algo um terceiro fazer e você acha que ele vai cair do céu, não vai cair do céu. Em algum momento você vai ter que ir até ele, ou você já foi até ele, e tamanha a certeza que isso vai ser cumprido, que aí você já se comprometeu por ele também. Não obtendo anuência ou ato, estará vinculado e será responsável o promitente. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação. Veja que interessante. Agora aqui, por algum motivo, o terceiro já chegou ao negócio. E ao chegar ao negócio, ele assume esse compromisso. Então, eu que me comprometi por ele, eu que prometi algo em nome dele, agora eu saio da jogada, ou melhor, sair para cá, e aí sim entra o terceiro aqui com a responsabilidade. Uma vez cumprida a parte do promitente, obter o assentimento do terceiro em obrigação, não há qualquer responsabilidade do promitente em face do cumprimento defeituoso ou não do cumprimento pelo terceiro. A metáfora que eu dou aqui para vocês, meus caros, é a brincadeira da batata quente. Então eu passo a batata quente para o terceiro assume o seu compromisso e eu lavo minhas mãos. Ou até melhor, agora em tempos de Covid é melhor você usar o seu famoso álcool em gel. Então você passa álcool em gel nas suas mãos e pronto, você está fora da jogada. Então é a famosa regra da batata quente. Batata quente. Muito bem, meus caros alunos do quinto período, estudantes
que também estão se preparando pelas diversas faculdades e universidades do Brasil. Deixe seu comentário de onde você é, onde você está estudando, em que período você estava. Você já estudou essa matéria? Se está em obrigações, se está em contratos, está em teoria geral, está em contratos em espécie, você já está em sucessões. E você, está fazendo um AB? Está em que fase? Está na primeira, está na segunda? Concurso? O que você gosta? Quer concurso para juiz do trabalho, juiz estadual, promotor de justiça, delegado? Conta aqui pra gente. Ajude também a motivar, a estimular outros estudantes. Este canal é o canal de comunicação de vocês que estão estudando para o direito. A minha função aqui na Terra é ajudá-los a chegar mais longe nesse seu sonho e alcançar seus objetivos. E os objetivos dos meus queridos alunos aqui, que estamos fazendo provas para a semana que vem, não é isso? Para ser mais exato, daqui uma semana, é exatamente dominar bem essa matéria aqui, porque é com ela que você vai se dar bem na prova. Muito obrigado aí por esse revisaço. Fiquem comigo para outros vídeos. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário, assinar ali, deixar o clique no joinha, deixar o clique no sininho, para sempre que eu estiver aqui soltando um vídeo novo, você esteja primeiro na fila. E quem sabe, pode ser uma véspera de prova e este sininho vai te salvar ainda, tá bom? Obrigado e um abração a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.